Essa semana, só o que deu para falar foi o fim da escala 6x1. Essa história começou ganhando muita força nas redes sociais, onde os trabalhadores ali se encontram indignados por não conseguirem ter tempo para lazer e para a família. Lembrando que quando a gente fala das mulheres, além delas trabalharem no seu trabalho CLT mesmo, chega no dia da folga, ela ainda precisa trabalhar com os afazeres domésticos. Então, isso chegou até a deputada Erika Hilton, do PSOL, que conseguiu ali coletar assinaturas e vai levar essa discussão para o Congresso. Aqui, nesse vídeo, eu vou colocar um pouco da minha opinião, porque eu trabalhei na escala 6x1 por 4 anos e eu acredito que nem tudo que eu falo aqui pode ser tido como verdade. A gente pode, então, trazer alguma discussão e reflexões sobre os verdadeiros impactos dessa PEC. De saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Bom, pessoal, para quem não sabe, eu trabalhei por 4 anos, então, nessa escala 6x1, e para mim foi uma das coisas, assim, que mais tirou uma parte da minha vida, porque eu estava o tempo todo dedicada a esse emprego, no sentido que não tinha mesmo tempo para a família. O tempo que eu teria era basicamente para dormir, para recuperar as forças. Então, trabalhava Natal e Ano Novo sem folgar, e por ser feriado, todos os feriados, na verdade, entravam como dias comuns. Não ganhava mais por trabalhar no feriado. O domingo, na empresa que eu trabalhei, era um domingo por mês, e você ainda pagava o domingo quando você folgava. Então, durante a semana, tinha que trabalhar meia hora todos os dias para pagar o domingo que você folgou. Essa era uma vida muito escravocrata, eu achava. Por quê? Essa escala 6x1, o grande desafio que eu via dela era a baixa remuneração. Por isso que eu ressaltei que foi o meu primeiro emprego. E tinha uma rotatividade muito grande. Ninguém ficava, porque é uma escala de trabalho muito pesada. E por ninguém ficar, eu via que era muito desconexo a realidade operacional da loja com o que acontecia na matriz. Tinha uma rotatividade muito grande porque, de fato, como você não tem tempo para ficar com a família, com os amigos, foi uma época que eu perdi muitos amigos, perdi contato com uma galera, e as pessoas faltavam ou davam muito atestado. E o que acontecia, por exemplo, no domingo, que o domingo era onde mais folgavam pessoas. Então, por exemplo, de domingo tinha que fazer horário corrido. Você não almoçava, você fazia o horário corrido mesmo. E por que eu falo que a gente brincava na época que o administrativo, a sede, vivia no incrível mundo de Bob, porque eles não conheciam a realidade da loja. Eles não colocavam mais funcionários para trabalhar, e aí eles falavam que era obrigatório ter o horário de almoço. E por ser obrigatório, a gente ia lá, batia o ponto, só que a gente trabalhava. Isso daí não era nem culpa do gestor, do gerente, é porque faltava o funcionário, não tinha, o gerente não tinha recursos ali para levar. E para saber lidar com aquela situação. E quando tinha as reuniões gerenciais lá com a matriz, o gerente ia levar esse tipo de situação, e aí você sabe, gerente também ele é funcionário. O administrativo lá começava a cobrar, não, vocês têm que saber lidar, gerenciar melhor que isso, que aquilo. Então, um dos pontos que eu trouxe aqui foi a questão de fazer corrido, que era super puxado. Outra coisa também, como faltava muito funcionário, às vezes entrava muito cedo e saía muito tarde. E tinha a questão do ponto. Às vezes você começava a trabalhar antes, mas você não podia ficar fazendo banco de horas. Então, às vezes você entrava, abria a loja antes do horário, mas não podia bater o ponto. Você só estava trabalhando lá. Mas bateu o ponto só no horário determinado já para não fazer banco de horas. Então, o que eu quero trazer aqui também? Que não é que o nosso patrão, o patrão é um ser mau. Mas eu acredito que para quem trabalha na escala 6x1, precisa de melhores condições de trabalho. Como eu disse, aonde eu trabalhei
era uma realidade diferente do que a matriz acreditava ser. E quando o gerente levava essas informações, tem muito turnover dentro da loja, que isso, que aquilo, eles não aceitavam a realidade. Eles falavam que era culpa do gerente, que não estava sabendo gerenciar os recursos. Então, eu sei o quanto é puxado. E assim, antes de eu gravar esse vídeo pra vocês, eu assisti um outro vídeo no YouTube e eu queria compartilhar com vocês algumas falas desse canal. Se você já trabalhou na escala 6x1, eu acho que vale a pena você opinar aqui nesse vídeo. Por isso que no começo eu disse que não é só o que eu falar que vai ser tido como verdade. Eu assisti outros canais que tiveram opiniões diferentes da minha, e você também, se trabalhar nessa escala, conhece alguém, algum dia trabalhou, comenta aqui. Uma coisa que eu achei interessante, que eu até anotei de um canal que eu assisti, foi que a escala por 1 trabalha-se menos durante a semana ou ganha-se mais por horas trabalhadas, para cumprir outras horas nos fins de semana ou fins de semana. Que essa frase aqui dele, ele quis dizer em relação à produtividade, que muitas vezes a gente acaba sendo improdutivo no nosso trabalho, para muito para beber água, para conversar, para dar uma recarregada na energia. Só que, assim, o que eu achei interessante é que não era a realidade. Eu que trabalhava na escala 6x1, que o quadro de funcionários era muito reduzido, eles até contratavam, mas o funcionário não aguentava o pancadão do dia a dia, então ele ficava ali às vezes 1 mês, 2 meses, já pedia para ir embora. E quando ele fala assim, olha, trabalha menos durante a semana ou ganha mais, não era a realidade. Muitas vezes eu cheguei a entrar às 7 horas da manhã, faltava funcionário, eu ficava até trabalhando 12 horas a mais. E aí, para mascarar algumas coisas dentro da empresa, porque eles tinham regras determinadas, às vezes batia o ponto para falar que foi embora e continuava se trabalhando, porque senão não tinha funcionário para cobrir ali as necessidades da loja que eu trabalhava devido à alta demanda dos clientes, porque para isso a empresa fechava o olho. E novamente, eu trago aqui que eu não estou trazendo essa visão de que o patrão é um ser ruim, mas que é uma PEC interessante a se conversar, debater, a trazermos reflexões, as próprias empresas olharem com mais carinho para os seus funcionários. Porque se esse assunto não fosse levantado nesse momento, as coisas vão continuar como são. Eu sou favorável, talvez, à escala 6x1 existir, mas com melhores condições de trabalho para o trabalhador. Então, a minha opinião para isso é que eu acredito que não deva ter um intervencionismo, que o funcionário, a partir do momento que ele vê que aquele modelo de trabalho não é interessante para ele, que está desgastando ele, ele vai lá e procura uma coisa melhor. Por que eu tô dizendo isso? A sociedade, né, o mundo é capitalista, a gente precisa o tempo todo ali estar gerando valor, e essa é a minha opinião por experiência pessoal. Então, eu me sujeitei àquela condição de trabalho de escala 6x1 por 4 anos, estava fazendo quase 5 já, trabalhei 4 anos e 8 meses nesse modelo de trabalho, porque era meu primeiro emprego, porque eu fazia faculdade na época, então eu precisava de pagar a faculdade, e porque ainda não tinha habilidades, competências comportamentais e técnicas para me pôr no emprego que me remunerasse melhor, porque o emprego da escala 6x1 que eu tinha era um trabalho operacional, então pagava muito pouco, porque era operacional, qualquer pessoa poderia fazer aquele emprego, aquela atividade, na verdade, e trabalhava-se muito. Então, eu fui contratada como caixa, mas eu descarregava o caminhão, eu contava cofre, porque o administrativo também precisava folgar. Fazia muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Não tinha, às vezes, funcionário da limpeza. A funcionária da limpeza ia 2 vezes na semana só que a loja funcionava 7 dias por semana, das 7 da manhã até 11 horas da noite. Então, se não tinha funcionário para limpar, a gente também limpava a loja. Mas a minha opinião é essa, que não deve ter intervencionismo, e, na verdade, os patrões, já que foram levantado essa discussão, olhar com mais carinho para os funcionários. Porque a minha questão com essa escala era o que trabalhava-se muito e a remuneração era extremamente baixa, era quase um trabalho escravo mesmo.
E eu não quero trazer aqui uma situação depois para vocês começar a olhar, ah, o meu patrão é ruim, o meu chefe é ruim. Não é, todo mundo trabalha assim bastante e tem muitas questões aí também envolvidas, né? É uma medida populista, totalmente da esquerda, porque quem trabalha nesse tipo de emprego às vezes não tem aquela habilidade técnica, né? E são muitas coisas assim a serem discutidas, mas eu acredito que a escala 4x3, que é o que estão propondo, vai deixar o brasileiro cada vez mais pobre. Então, acredite em você, não coloque assim as suas esperanças em governo, busque melhorar suas habilidades. Se você acha que o seu emprego não te valoriza, que você merece coisa melhor, então vai melhorando aos poucos as suas competências, as suas habilidades e sai do emprego que você tá vendo que não te merece, que em outro lugar você vai ser valorizado, porque isso foi o que aconteceu comigo. Obrigada, pessoal. Beijão.